gente já chega chegando, e eu falo do esse podcast no ar hoje, misericórdia, mas Deus é mais, viu? Eu lembrei da professora mesmo, Deus é mais, deu tudo certo. E hoje, nesta terça-feira, nós estamos recebendo uma odontopediatra. Ela é dentista de menino, facilitar de criança. A doutora Laura Castro está comigo. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Tudo jóia com você. Joia. Que bom que deu certo a gente colocar no ar, né? Graças a Deus deu certo. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui participando do podcast. E eu sempre começo perguntando quem é o nosso convidado, nesse caso a senhora, a doutora Laura Castro. Quem é você? Então, eu sou a Laura. Além de dentista, sou filha, mãe da Estela, mãe de pet, vale, né? Ah, não, gente, eu achei que era Estela da pessoa menina. Vale. Esposa, que mais? Eu amo estar junto com a minha família, com as pessoas que eu amo, viajar, cozinhar, gosto de cozinhar. Você gosta de cozinhar? Gosto. O que você gosta de fazer assim, seu prato principal? Risoto, massa. Nossa, risoto, hein? Um risoto de fraldinha também. Bom, mas você né? não fazer risoto de camarão, essas coisas, você gosta de frutos do mar, não? Nada. Gosto também de camarão. Ah, não sou muito fã. Não, gosto de camarão, gosto, mas os frutos do mar em geral, que os outros três. Eu prefiro Eu prefiro os mais simples, assim, tipo assim. Eu também. Mas que bom que você gosta de cozinhar, até terapia, né? Nossa, eu adoro. Nossa, o Vitor, então, meu marido adora. Ele também cozinha? Ele cozinha também. Que fera, hein? Tem na casa do Igor nem ele não cozinha. Vou falar assim, tá bom, Igor? Tá bom? Ele não cozinha. Gente, e o meu menino mais velho aprendeu a fazer ovo agora. Lá em casa, quem faz ovo frito é só ele. Que chique. Quantos anos você tem? 10. Ah, não. Já pode, né? Já pode. Com os devidos cuidados, mas ele tá mais craque. É porque bom que seguir esse né? caminho. Tem que começar. Você é muito nova, então você formou também muito nova. Por que você escolheu odontologia? Eu formei muito nova. Eu entrei na faculdade em 2017, eu tinha 17 anos, não tinha nem 18 ainda. Fui morar em Goiânia, formei lá em Goiânia, na Unip, e formei com 21 anos. Né? A faculdade foram 4 anos, era integral, das 7 às 7, então a gente forma com 4 anos. E a odontologia, eu sempre cresci nesse meio, sabe, Guilherme? Porque minha mãe também é dentista. Então, desde criança, eu falo que eu cresci no consultório, na clínica. Não tenho esse interesse desde criança, mas cresci ali. E aí eu até lembro que no ensino médio eu ficava naquela dúvida. Nossa, mas e aí, o que eu vou querer fazer, né? E eu sempre soube que eu queria alguma coisa da saúde e sempre gostei muito de criança. Então, eu ainda tinha essa dúvida, né? Mas eu falo que a odontologia acabou que me escolheu. Eu entrei em 2017 e eu entrei na faculdade já sabendo que eu queria mexer com criança. Entrei já querendo odontopediatria. E a odontopediatria na faculdade, a matéria, a gente tem mais no final da graduação. Então eu pensava, gente... Você ficou ansiosa? Não, demais. Eu pensava, gente do céu, tomara que eu goste mesmo, porque... Eu vou fazer tudo, até eu ver o odontopediatria. Então... E deu tudo certo. Nossa, a clínica que eu mais gostava, porque a gente, na faculdade de odontologia, a gente tem as clínicas, né? Clínica de endodontia, que é de tratamento de canal, clínica de prótese, clínica de odontopediatria. A que eu gostava mesmo era odontopediatria. Nossa, que bom que deu certo, né? Tem gente que tem tanta dificuldade de escolher o que quer, né? Pra saber. Eu imagino que você deve ter colegas assim, que no ensino médio, saindo pra faculdade, o que eu vou fazer? É isso. Mas acabou que deu tudo certo. Fui em Goiânia, eu acho que eu prestei vestibular em Santa Fé do Sul, Uberlândia, e acabou que eu fui para Goiânia, mais pertinho. Já ainda não tinha, hoje tem, né? Hoje tem, mas na época não tinha. Hoje tem. E quando você voltou, você já começou a trabalhar com crianças ou não? Não. Quando eu voltei, a gente volta um pouco inseguro, né? Acaba ali de formar, e aí eu quis atender de tudo, né? Fui na área já de clínico geral. E... depois de um ano, eu formei final de 2020, eu entrei na especialização no começo de 2022. E aí eu já comecei a atender só criança. Desde a partir do momento que eu comecei a especialização, eu já abri o consultório. Eu entrei na especialização em março de 2022, meu consultório abriu maio de 2022. E a partir dali foi só criança. E desde então atendo só criança e adoro. Um trabalho que você precisa ter muito amor, muita paciência, imagino também. Sim,
Porque, tipo assim, com o adulto fica com a boca aberta várias horas e aí fazendo qualquer que seja o procedimento, é mais tranquilo. Mas um pouco a criança, convencer que ela tem cárie, que ela precisa tirar... Sim. Como é que é isso no dia a dia? Normalmente as crianças chegam muito inseguras, né? É uma coisa nova, principalmente as que vão no dentista pela primeira vez. Então é diferente, ela não te conhece, ela não conhece aquele ambiente, então é muita insegurança. E aí a gente tem que conquistar, né, a criança. Às vezes nesse primeiro momento a gente nem consegue avaliar, às vezes a gente faz o que a gente chama de adequação do comportamento. Existem técnicas de manejo comportamental para a gente adequar o comportamento dessa criança. Então, assim, às vezes uma criança ela demanda mais tempo de tratamento odontológico, logicamente, né, do que um adulto, justamente porque a gente tem essas sessões de condicionamento do comportamento dela. Mas aí ela chega, a gente conversa, e ela vai me conhecendo, vai pegando confiança. É uma relação de confiança? É uma relação, eu falo que é uma relação, é um vínculo, né, que a gente cria, e é muito especial, porque é legal, igual eu falei que eu abri meu consultório em maio de 2022, e é legal ver o crescimento deles, né? Às vezes eles vêm na rua e a gente lembra, nossa, olhando no consultório era pequenininho, já tá crescendo. Você já tem isso, já? Tem, você acredita? Nossa. Imagina, daqui uns anos. Mas é muito legal vai ser a tia conquistar Laura. essa... Já é a tia Laura? Já é a tia Laura. É muito legal conquistar essa confiança deles e receber esse carinho em troca, sabe? Imagina, e assim, no consultório, o que mais chega? Chega a prevenção ou chega já o tratamento? Depende muito. Eu, além de ter o consultório, trabalho no SUS, né? Sou odontopediatra pelo SUS. E no SUS, infelizmente, tem muito caso ainda que é mais tratamento, né? Muito caso de cárie. Mas, graças a Deus, desde o momento que eu entrei no SUS, eu entrei no final de 2021, a gente observa, né, essa melhora. Eu acho que a pandemia prejudicou muito essa questão, o pessoal ficou com medo de ir no dentista, e aí a gente vê as consequências hoje, né? No consultório também é bem relativo, mas graças a Deus está melhorando muito, chegando mais prevenção, que é o que a gente espera, né? Uma geração zero cárie aí. Tem essa expectativa, né? Sim, tem sim. Eu acho que esse trabalho de também até de conscientização ele é importante também. Sim. Dentro de casa, né, doutora? Com certeza. Eu acho que a família é a primeira... Como que fala? A primeira é quem vai ensinar. O primeiro dentista, digamos assim. Digamos assim, Não, claro, no ponto de vista de executar o trabalho, mas na prevenção mesmo. Isso. É porque tem muita família que... Tem até pai e mãe que pergunta, nossa, doutora, mas é um dente de leite, precisa tratar? Às vezes no canal, normalmente elas assustam, né? Nossa, doutora, mas canal em dente de leite faz? Então, assim, essa questão é muito familiar também, muito cultural, né? Então, eu acho que a família preparar a criança para ir na consulta odontológica é fundamental, porque tem muito pai, muita mãe, né? Muita família que às vezes até assusta a criança, que fala, né? Aquele negócio assim, que passa medo, né? Passa medo, se você não fizer isso, o dentista vai te dar uma injeção desse tamanho. Então, dificulta. Já chega a criança traumatizada lá? Chega sim. Às vezes as crianças, os responsáveis levam em outro dentista que não tem especialidade e acaba indo na odontopediatria ali, né? No odontopediatra já um pouco traumatizado. Então, eu percebi assim que são poucos profissionais odontopediatras, né? Sim, não tem muito. Aqui já tá aí, são poucos. Assim, já tem já um tem pouco mais. Já tem um pouco mais, mas ainda assim a quantidade não é grande. É. Qual que é a importância de levar num profissional adequado, não sei se a palavra seria essa, Sim. mas vou usar, ir para um profissional que não tem essa rotina? Porque, por exemplo, para ser odontopediatra, você já fez uma especialização de 2 anos. Sim. Então, você estudou para isso, tem toda a técnica, não desmerecendo, claro, mas tem todo um procedimento para atender esse tipo de criança, né? O odontopediatra, ele estuda, igual você falou, 2 anos para isso. A gente estuda a questão da psicologia infantil, as técnicas de manejo comportamental. Que legal. Então, é muito bacana e eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente numa primeira consulta. Então, às vezes, o responsável leva a criança num profissional, não que não seja capaz, né? Às vezes é um excelente profissional, mas não estudou e não tem aquela... Um feeling. Não sei se a palavra é feeling. Eu acho que pode ser isso. Para receber e acolher a criança da forma que eu acho que deveria ser feito. A senhora trabalha com neurodivergentes? Crianças sim. autistas? Sim.
Trabalho sim. É diferente não sei se a palavra, o atendimento? A técnica de manejo comportamental é a mesma para todas as crianças, né? E aí, assim, a gente tem que avaliar individualmente. Às vezes aquela técnica é melhor para aquele paciente, não é tão legal para aquele, mas desde o momento que o paciente entra no consultório, às vezes até antes, às vezes até ali na recepção, antes dele entrar no consultório, a gente já usa essas técnicas. Então a gente se abaixa, dá um abraço no paciente, olha olho no olho. Então são muitas técnicas que às vezes o clínico geral não tem tanto conhecimento, que é muito importante. Mas o consultório também tem que ser bem lúdico, imagino. Tem um monte de bichinho. Tem um monte de bichinho. Inclusive tem uma técnica que é dizer, mostrar, fazer, que a gente pega esses brinquedos, esses ursinhos de pelúcia, faz primeiro ali no brinquedo para a criança ver como que é, pega ali uma resina, coloca lá no urso de pelúcia, alguma coisa assim, para a criança entender. Então, realmente são muitas técnicas e precisa dessa abordagem lúdica mesmo para a gente conseguir realizar o procedimento. Eu estou vendo aqui que a gente falava dessa questão de atendimento e eu anotei para a gente falar de confiança dos pequenos. Como é que é o processo para conquistar a confiança? Então, como eu falei, a maioria das crianças chegam muito inseguras. Então, é a partir das técnicas mesmo. Às vezes, esse primeiro contato que eu tenho com ela, se eu abaixar, olhar no olho dela, abraçar, aquilo ali já cativa a criança. Eu tenho no consultório o lugarzinho onde elas podem assistir, escolher o desenho que elas querem, quem gosta, né, quem tem isso em casa, essa questão de poder assistir telas e tudo mais. Tem os brinquedos que elas gostam, e aí principalmente essa técnica de dizer, mostrar, fazer, a gente mostra o que vai ser feito antes do procedimento, e a criança se sente muito mais segura. Então ela vê o que vai ser feito. Às vezes eu pego um espelho de mão, a criança acompanha ali o que está sendo feito. Então, à medida que quanto mais ela vai no consultório, mais ela se acostuma ali comigo. Tipo, nada forçado mesmo. Nada forçado. No tempo da criança. Eu falo que a gente só faz ali uma técnica de estabilização, que é quando a gente segura a criança para realizar algum procedimento, que tem alguns casos que a gente precisa segurar, mas na maioria das vezes acontece só quando é alguma urgência mesmo. O paciente está sentindo dor e ainda não tem adequação de comportamento, a gente faz com a técnica de estabilização protetora. Tem alguma história marcante nesse período aí já, atendendo crianças, ou alguma coisa que te emocionou, te fez confirmar a sua vocação? Tem. Tem um pacientinho em específico que foi no consultório, ele era pequenininho, bebê, nem sei quantos anos, e ele chegou muito inseguro, ele nem entrava no consultório, chorava, não sentava na cadeira, e é legal ver essa evolução, né? Tem vários casos desses, né, que a gente vai vendo essa evolução do paciente. Então começa a sentar na cadeira, começa a abrir ali para a gente conseguir fazer uma profilaxia, que é uma limpeza, e aí a gente vai passando para os procedimentos mais invasivos, uma restauração, se precisar, né? Mas eu acho que esses casos de evolução do comportamento da criança, que a gente realmente ganha a confiança da criança, são muito marcantes, sabe? Teve um caso também de uma mãe que me agradeceu demais, assim, que eu lembro que eu falei assim, nossa, tô no caminho certo. Foi bem no começo, assim, que eu formei, e ela me agradeceu demais, falou assim, nossa, e ele tinha transtorno do espectro autista, e ela me agradeceu demais, falou, nossa, doutora, o meu filho está encantado com a senhora, graças a Deus deu tudo certo. E eu lembro que aquilo me marcou muito. Aí te confirmou a vocação que você escolheu, né? Em que momento que os pais devem levar a criança ao dentista pela primeira vez? A gente falava que tem crianças que vão a primeira vez e se assustam, mas qual que é o momento ideal? Bebezinho ainda, acompanhar ou não? Como é que é? Então, o ideal para se levar a criança ao dentista é antes mesmo do nascimento, de surgir ali o nascimento do primeiro dentinho. Porque antes de nascer o primeiro dentinho, o pai e a mãe já têm as informações necessárias sobre higienização bucal, sobre orientação de higiene bucal, né, no geral, para começar de fato a introdução da escova, da pasta de dente, porque tem muita desinformação ainda a respeito disso, né? E a partir do primeiro dentinho a gente já usa a escova com cerda, né? Não aquela
que a gente coloca no dedo, é escova com cerda mesmo, pasta com flúor. Então tem muito essa questão de mito também, né? De mito. Então é legal a gente passar essas orientações antes mesmo de nascer. Então a hora que vê que o dente está ali querendo incomodar, que tem muitos casos que incomoda, que coça, que o neném fica bem irritadinho mesmo. A gente pode fazer laser também, a laser terapia ajuda muito. E passar essas orientações. Avaliar também a cavidade oral como um todo, né? A linguinha, às vezes tem uma anquiloglossia, que é a famosa linguinha presa, né? E essa questão da anquiloglossia é legal avaliar logo quando nasce. Inclusive, às vezes, até mesmo na maternidade tem esse teste da linguinha, né? Então, assim, o ideal é antes mesmo do surgimento do primeiro dentinho e não deixar. Nasceu, leva no dentista, no máximo ali. Dá para manter uma rotina de escovação divertida em casa? Claro, tem que ser, né? Sem sofrimento, né? Sem sofrimento. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Tem mãe que me fala, nossa, tranquilo, mas tem outras que falam que já é bem difícil. Aí o que eu oriento? Tem os aplicativos no celular que eu oriento, mostro pro paciente, pra mãe, né? Tem os da Disney que toca musiquinha ali durante 1 minuto e a escovinha vai mostrando o desenho. E aí eu falo que é exemplo, né? A criança precisa ver alguém escovar, só ela vai escovar. Então é legal criar esse momento com a família, ir para frente do espelho, escovar. A criança gosta muito de ser independente, dependendo da fase, então ela gosta de ela mesma escovar. Então deixa ela escovar, depois você pega ali, dá aquela caprichada, aquela higienizada. Então um momento em família, às vezes uma música, esse aplicativo que é legal da Disney, que vai apagando ali, a escovinha vai apagando no tempo certo. Então, tem muitas formas que a gente pode usar para melhorar essa questão da higienização bucal em casa. Tem aqui uma outra pergunta que eu separei. Por exemplo, que tipo de prevenção pode evitar problemas futuros como cárie, por exemplo, que é o mais comum, acredito? Vamos começar, então, lá desde o começo? Introdução alimentar, né? Introdução alimentar. Interfere? Muito, porque a gente tem que evitar açúcar antes dos 2 anos. Então, aquela criança que tem contato com açúcar antes dos 2 anos, ela já está mais susceptível a desenvolver cárie. Não só cárie, né? A gente sabe que outros problemas de saúde também, como diabetes, enfim. Então, começa aí. Alimentação, principalmente essa questão antes dos 2 anos, não consumir nenhum tipo de açúcar e ter esse controle durante toda a vida, né? Essa questão do controle de açúcar, evitar alimento cariogênico, que a gente fala, que são esses alimentos que cariogênico? São realmente esses alimentos que contêm açúcar, né? E aí a gente precisa lembrar de fazer a escovação pelo menos 3 vezes ao dia ali, né? Então, evitar o consumo de doce, fazer a escovação e ir regularmente ao dentista. Esses 3 pilares, desde pititico. Porque a gente não vou levar agora não. E essa história de, por exemplo, aprender antes de nascer o dentinho é muito melhor, você previne mais. Com certeza. E o bolso do pai agradece, né? Com certeza. Tem muita essa teoria aí de que a gente só vai no dentista quando sente dor, né? Não, meu filho nunca sentiu dor, nunca precisou ir no dentista. Mas não, a gente tem que ter em mente essa questão da prevenção, né? Porque é muito melhor, né, prevenir, como se diz, prevenir do que remediar. E até para chegar na fase do tratamento, dependendo de cada criança, tem também a questão do tempo, né? Por exemplo, a consulta que poderia demorar meia hora, ela vai demorar um pouco mais por causa disso, né? Por causa desse trabalho que precisa ser feito com as crianças, imagino eu. Sim, com certeza. E a criança, Guilherme, ela tem, a gente fala de tempo de cadeira. Então, a criança ela já fica agoniada, ela já quer levantar, às vezes a gente não consegue fazer o tratamento de uma vez só, né? Então, tudo, né? Tudo que a gente faz para prevenção é melhor do que a gente fazer ali já de cara ali um tratamento. Falando de pais, como é que é a parceria com os pais durante o tratamento? Isso é importante. É realmente uma parceria, foi bem colocado, porque não adianta a gente fazer o nosso trabalho, né, sem a parceria deles em casa, né? Precisa desse apoio, de fazer, né, a realização da higienização bucal em casa e ter realmente essa parceria. Eu falo que o odontopediatra não atende criança, mas atende família, né? Então tem que ter realmente essa parceria. E viu uma coisa na cabeça agora que é até divertido. Você já teve que socorrer algum pai, alguma mãe na hora do tratamento ou não? Acontece demais, do pai e da mãe ficar mais nervoso que a criança, né? Meu Deus! Nossa Senhora! Mas quando é frenectomia, que é o cortezinho ali da língua... quando aquilo deve sair sangue mais, né? Não? Gente, primeiro que as mães não gostam nem de olhar, né?
Aí, a hora que mas é bem simples, não é? Tranquilo. Aí a hora que eu faço ali, a hora que eu olho pra mãe, gente, tadinha, tá morrendo de chorar. Que mais? Muitos casos. Tem casos de pai e mãe que fica bravo. Tem gente que desmaiou? Não. Ainda bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus, não. Já aconteceu, sabe do quê? O quê? O paciente dormir na cadeira, criança. Nossa, que massa. Nossa, mas aí é um estágio de relaxamento. Que massa. Já aconteceu de criança dormir. Mas agora... você viu o procedimento todinho dormindo? Todinho dormindo. Só que aí a gente ia fazer 2 dentes. Eu lembro direitinho. Foi há pouco tempo. Não foi anestesia, Laura? Não foi anestesia, não. A gente ia fazer 2 dentinhos e aí não deu certo, né, de fazer o outro dente, por conta que ele dormiu. Mas aí a gente marcou e terminou na próxima vez. Vamos fazer um pica-fogo de mitos e verdades? Separei aqui, acho que é legal. Vamos. É verdade que o uso de chupeta pode prejudicar os dentes? Pode, é verdade. A chupeta, ela altera o posicionamento dos dentes, da língua, até da respiração. Então... Quanto mais o uso, mais prejudicial? É bem isso. A frequência é o mais importante. Às vezes a gente sabe, né? Agora que eu tenho um afilhadinho, eu sei, né? Tanto que é difícil, tem hora que só a chupeta que acalma. Então eu entendo, né? As mães que realmente falam, não, doutora, eu não consigo, só a chupeta que acalma. E tá tudo bem, né? A gente não tá aqui para julgar ninguém, mas o nosso papel é sempre orientar, né? Que o uso de chupeta realmente causa malefícios. Pode acontecer uma alteração na oclusão, desenvolver má oclusão, uma mordida aberta, o paciente ter que usar o aparelho futuramente, a questão da respiração pode se tornar um paciente respirador bucal, altera a posição da língua, então são muitos fatores, né? Às vezes até compromete o desenvolvimento da fala, aquela criança que fica o tempo inteiro com a chupeta na boca, ela dificulta a começar a falar ali, fica mais tardio. Durante dente de leite precisa de tratamento de canal? Sim, pode acontecer. Essa pergunta muito, né? Demais. Essa eu acho que é o recorde. Mas é melhor extrair, doutor? Então, a maioria fala isso. Então, o que acontece? O dente de leite precisa, sim, porventura de um canal, né? Quando a cárie é muito extensa, atinge ali, a gente fala a polpa do dente, a gente precisa de um tratamento de canal. Claro que a gente tenta usar a técnica minimamente invasiva, então às vezes tentar a gente fala de pulpotomia antes, enfim, a gente sempre tenta evitar um tratamento de canal. Mas o que a gente mais tenta evitar é uma perda precoce, né? Uma extração de dente de leite precocemente. Às vezes a gente acha que não faz falta, mas faz. Né? A perda precoce de dente de leite altera a mastigação, deglutição, às vezes estética, às vezes até a fala. Então, realmente, é uma perda mesmo. Criança pode usar aparelho ortodôntico? Pode e deve. Né? A criança, hoje em dia a gente fala de aparelho ortopédico. Normalmente a criança menorzinha, a gente usa esses aparelhos ortopédicos quando a gente observa alguma alteração que precisa mexer ali na estrutura óssea, sabe? Imagino que deve ser mais fácil corrigir isso na infância do que quando adulto. Isso, ou não? Justamente. Às vezes a gente não consegue, inclusive, fazer esse tratamento, por exemplo... Como que eu vou explicar uma linguagem mais fácil para vocês entenderem? Mas é que tem uma condição, por exemplo, uma classe 3, que é quando o paciente tem o queixo, a mandíbula, bem para frente, sabe? Então, se a gente não fizer esse tratamento ortodôntico, ortopédico, quando criança, o paciente pode chegar na fase adulta e precisar de uma cirurgia ortognática. Então, essa é a importância, né? De a gente tratar a condição, a má oclusão, quando a gente vê. Não precisa esperar, tem muita gente que fala, mas... só tem dente de leite, já vai usar aparelho? Já pode usar sim aparelho, tá? Eu estava imaginando, a gente falava que o consultório precisa ser lúdico, mas a sua roupa, a sua vestimenta também imagino que deve ser toda colorida. Também, eu falo que eu tenho licença poética para usar minhas roupas de bichinho, meus jalecos, eles adoram. É legal isso, assim, não é o mais importante, claro, mas eu acho que chama atenção ali, que acolhe, principalmente na primeira consulta. É diferente você chegar num consultório o dentista ali todo de branco, touca branca, máscara branca, e um dentista que tá ali colorido, alegre. Eu acho que é legal. Como é que eu trabalho hoje na rede pública? Eu acho que a gente precisa
dar uma olhada na questão da escovação nas escolas. Isso eu te falei até em off, que eu acho isso muito legal. Eu aprendi a escovar dente na escola pública. Muito. Isso é realmente muito legal. A gente está de volta com esse projeto, né? Eu estou fazendo parte desse projeto agora, dessa questão de prevenção nas escolas. E aí a gente faz orientação de higiene bucal, de fato ensina a criança a escovar o dente, porque tem muita criança que começa a idade, mais ou menos? Desse trabalho, ele começa jardim 1, deve ser 5 anos, acho que a partir de 5 anos, porque antes é o CMEI, né? Então a partir de 5 anos e vai até o 5º ano. Que legal. Então é muito legal. Então vocês vão na escola, ensinam a escovar? Na escola a gente ensina a escovar, faz escovação supervisionada, a gente distribui, né, essas escovas para cada aluno, que é muito legal, eles adoram. E faz escovação supervisionada e faz aplicação tópica de flúor, que é muito legal também. E a gente, agora nesse segundo semestre, a gente está fazendo e rodando, né? Então a gente está voltando nas escolas porque aí a gente manda um bilhetinho, sabe, Guilherme, na agenda de cada aluno que precisa de tratamento, porque além da gente fazer a escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor, a gente faz um exame clínico. Então, a gente olha ali boca por boca e observa aquela criança que precisa de tratamento. Então, aquela criança que precisa de tratamento, ela vai receber na agenda um recadinho que o pai ou a mãe precisa levar ela no posto de saúde, né? E a porta de entrada, então, é a UBS mesmo? A UBS, sim, a UBS. Esse atendimento com criança é feito na UBS ou lá no CEL? Na UBS, de início na UBS, né? Agora, se for aquela criança de comportamento não colaborador, o dentista ali tentar 1, 2, 3 vezes não deu certo, aí ele vai fazer um encaminhamento para o CEL. Mas, normalmente, esse tratamento ele é feito na UBS mesmo, tá? E sempre a porta de entrada, se porventura precisar de encaminhamento para o CEL, a porta de entrada é sempre o UBS. Em todos os casos, tem dentista em todas as unidades de saúde, né? Em todas as unidades, sim. Eu vi que você fez um treinamento com o pessoal eu estou atento, viu? Um treinamento com os dentistas, né? Qual que é a importância disso? Então, esse treinamento que eu fiz foi a palestra, né? Eu conversei um pouquinho a respeito da odontopediatria, porque justamente tem alguns dentistas que têm essa dificuldade, que é normal, né? De atendimento infantil. Então, eu conversei um pouquinho, expliquei como que funciona, falei sobre cada técnica de manejo comportamental. São muitas técnicas, né? São 8 técnicas de manejo comportamental. Mas você vai das mais utilizadas, né? Falei de todas. Falei de todas. Nada resumida ela, gente. E assim, às vezes até com os dentistas tem essa questão de... eu falo que o cirurgião dentista, ele precisa ser unido, né? Então, assim, às vezes o pai ou a mãe falam, não vou fazer... não vou tratar esse dente de leite, não, eu vou extrair. Então, a gente tem que ter nosso posicionamento, principalmente na rede pública. Tipo assim, o posicionamento uniforme, né? Sim, então a gente conversou muito sobre isso, sobre o atendimento infantil mesmo, esse acolhimento, sobre alguns materiais que a gente usa, materiais restauradores que a gente usa, e foi bem legal, foi uma troca bem legal. Espero que... E até uma troca de experiência também, né? Sim, acho que isso é legal também. Com certeza. Esse crescimento no geral. Isso. Eu agora quero agradecer o pessoal que está com a gente e dizer o seguinte, que a internet que está fazendo esse podcast rodar chama Alrede Telecom. A Alrede lançou planos maravilhosos, a doutora inclusive está vestindo um roxo Alrede, tô brincando, mas 1000 mega de internet e ainda você escolhe streaming. Por exemplo, pensou chegar no fim de tarde, depois de assistir o podcast, ligar a HBO e não pagar nada por isso, assistir Globoplay, ver aquela novela antiga, né? Ou então essa novinha que está passando, não sei nem que novela que está passando agora na Globoplay, mas pode assistir a novela. E também pode maratonar Disney Plus também. São 3 streamings que o pessoal da Alrede Telecom proporciona para você, viu? Pode comer pizza? Pode, né? Só que tem que escovar os dentes depois, né? Pode comer pizza. Mas Margarida, é jeito que você gosta de pizza lá? Eu adoro. E eu adoro a pizza do Coliseu. Eu adoro. Você gosta de lá? Você já foi lá? Demais. E o ambiente é gostoso, né? É muito bom. A gente está falando de criança. Lá é um espaço para criança maravilhoso, viu? Mamãe e papai que está assistindo a gente hoje, um espaço grandão, brinquedoteca boa, a comida uma delícia, vinhos deliciosos. Eu não sei se o povo gosta, se você que está me assistindo gosta de vinho, uma carta de vinhos maravilhosa e a pizza fininha, sabe aquela massa fininha? E quando você corta ela derrete aquele queijo.
Deu vontade, hein? Vou sair daqui e vou passar outra. Essa borda de chocolate, porque eu preciso pedir 2 pizzas. Eu adoro fazer agridoce, isso. Né? Mas meu marido não gosta de jeito nenhum. Nossa, ele quer então você pede metade com borda e metade sem borda? Não. Mas tu tira a borda, é muito mais fácil. Pois é. Não, mas gente. eu acho bom demais, que eu como a de sal, depois vou pra borda de doce, sobremesa. Não, lá em casa a gente come já misturado. Já fica agridoce, mas é uma delícia a pizza lá do Coliseu. Muito boa mesmo. Como é que você equilibra a vida profissional com a pessoal, já que o trabalho com crianças exige energia e sensibilidade? Exige. É difícil. É. Principalmente agora que eu tenho minha casa, né? Então eu tô no modo dona de casa também. Então é difícil conciliar esse cuidado, essa parte, né? Dona de casa, dentista, escola, que eu tô fazendo escovação agora, e esposa. Então é muita coisa, mas é muito tranquilo. Acho que quando a gente faz o que a gente gosta, tudo flui, né? E é correria, mas é uma correria muito boa, muito gostosa. E igual eu falo, eu acho que receber o carinho das crianças em troca, eu acho que faz tudo valer a pena, sabe? Te desarma também, né? Às vezes você dá com atenção, aconteceu alguma coisa, te dá uma desarmada, né? Total. E o que mais te inspira na sua profissão? Eu acho que é isso. Eu acho que é essa empatia, esse olhar humano para a criança, não só para a criança, para a família, mas essa questão de criar um vínculo, de criar essa confiança da criança comigo e de proporcionar bem-estar para ela, proporcionar o melhor tratamento, a melhor consulta, a melhor memória, né? Porque eu falo que toda criança lembra do dentista quando era criança, não é? Toda criança não, toda pessoa. Então, é isso que eu busco, ser uma boa memória na vida de cada criança, na vida de cada família. Que legal isso, né? Construir memória também é importante. Gostei dessa frase. Se pudesse dar um conselho para quem está começando a odontologia, qual seria? Eu acho que... Estude. Estude, mas também acredita em você. Eu acho que essa questão de autoconfiança é importante, porque no começo a gente tem muita insegurança, né? Será que vai dar certo? E se? Será que vai ter retorno? E se? Então, essa autoconfiança é importante. E se dedicar. Eu acho que, igual eu falei, quando a gente faz o que gosta, tudo flui, né? O que vem depois é só Só vitória. Só vitória, vamos falar do seu trabalho lá na OdontoArt, é isso? Acertei? Isso, como é que é o trabalho na clínica OdontoArt? É ótimo. Onde que fica? Sabe onde que é a Praça Lambari? Sei. Praça Clodoaldo Descendo à Rezende? direita. Descendo à direita. Ali é Praça Clodoaldo Rezende, número 25. A rua, um pedacinho tem nome, é quase do lado da antiga Ozego, hoje Policlínica. Isso mesmo. E vocês têm algum diferencial no atendimento infantil? Como é que esse ambiente é pensado para as crianças? O diferencial da clínica no geral? Sim. Então, como eu falei, essa questão de atender o público infantil, a gente tem que pensar desde o momento que o paciente entra, não só no consultório, mas entra na clínica. Então, a clínica é pensada nisso? Então, a clínica também é pensada nisso, né? Então, na recepção, a gente tem o espaço da criança brincar para aguardar ser chamada, né, para o atendimento. Então, tem esse espaço para ela brincar. Tem uma televisãozinha que ela pode assistir algum desenho que ela quiser. Ela entra no consultório, igual eu falei, ela já escolhe o desenho que ela quer também. A gente já brinca, porque esse atendimento, ele tem que ter um pouco de brincadeira também, né? Para a gente conseguir acolher a criança. Então, é tudo pensado ali para a criança também. Né? Lá a gente tem ortodontista, implantodontista, endodontista. Já consegue resolver tudo no lugar só? Consegue resolver tudo. Ortodontista, inclusive, é minha mãe, que eu falei, né? Que eu tenho a mãe dentista. Inspiração, né? Inspiração, excelente profissional. E encaminha até alguns pacientes para ela, porque ela é ortodontista, né? Especialista em aparelho. Tem algumas crianças que precisam, e aí eu acabo encaminhando alguns casos para ela. Então, tudo a gente resolve ali. Tudo tem ali. Então, isso é legal. Tem outro negócio, um desafio, que é fazer raio-x de dente de criança, né? Sim. Lembrei disso agora. Não é fácil, não, Guilherme. E lá faz também, já? Lá não faz. A gente normalmente encaminha o paciente para a clínica radiológica. Aqui em Jataí, eu acho que são 2 clínicas radiológicas. E aí o paciente retorna e a gente... Mas é também um procedimento necessário para
Em alguns casos, né? Com certeza, com certeza. São exames complementares ali, né, que a gente pode sim precisar. Inclusive, na maioria dos casos, é interessante a gente fazer esse exame de imagem, né, a radiografia. Entendi. Então a gente está falando desta clínica maravilhosa, tem muitos profissionais que atendem lá, conheço alguns. Então a gente já aproveita para deixar aqui um abraço a todos os profissionais que atendem lá, né? Porque imagino que a clínica toda se movimenta para cuidar de muitos sorrisos, né? Com certeza. Doutora Elisandra, que é implantodontista. A doutora Elisandra foi minha dentista quando eu era criança. Sério? Eu sou apaixonado dela. Ela é ótima, né? Tá vendo? Eu lembro disso, gente. Lembra que você falou de construir laço, vínculo? Isso, eu consigo lembrar da doutora Elisandra. Legal. A minha foi a doutora Silvia Emília. Não, é só patroa. Não, e só chefe. Minha chefe. E minha mãe, dentista, mas ela falava assim, não, eu vou levar no odontopediatra, tá vendo? E foi importante. Olha, porque... que legal, gente. Minha mãe me atendia algumas vezes, mas ela gostava de me levar lá. A Silvia é odontopediatra? Eu não sabia. Ela é odontopediatra. Que legal. E eu lembro direitinho do consultório dela ali, da salinha de brinquedo ali. Então você já aprendeu lá, né? Olha que legal isso. Aham. Gente, e a sensibilidade da sua mãe também top, hein? Legal, né? Olha que visão. Que visão. Né? Porque, por exemplo, ela é dentista, mas ela não é odontopediatra. Isso serve, gente, para você que é pai e mãe que tá assistindo a gente agora, faz esse esforço, leva na odonto, porque né? é uma coisa que, por exemplo, pode traumatizar uma criança, né, não, Com doutora? certeza. Tem casos de crianças que são traumatizadas e aí tem adultos que cresceram traumatizados, porque antes a gente sabe como é que era. Antes de nós, né? Tipo assim, dessa idade dos 30, 27, 25. Antes, muito antigamente, não tinha eu acho que a tecnologia, cuidado, né? Esse cuidado que a gente tem hoje. Então é importante as pessoas colocarem isso em mente, né? A importância de levar no profissional adequado. Do jeito que um adulto não consegue ir no odontopediatra, tem paciência, né? Sim, essa questão da odontologia ainda é um pouco assim, mas é a mesma coisa de você estar com um problema no olho e ir num cardiologista. Então, assim, né, a gente precisa realmente ter essa consciência, né? Que o dentista de criança é o odontopediatra e tá tudo certo. Olhando o seu perfil aqui, eu vi que você tem esse atendimento individualizado e humanizado. O humanizado é aquilo... o que é que a gente pode traduzir esse humanizado? Dessa conversa que nós tivemos aqui. Esse humanizado é justamente ter esse olhar humano, né? Ter essa empatia. E individualizado é entender que cada criança é única. Então, às vezes, aquela criança precisa de um pouco mais de acolhimento. Aquela criança já é mais tranquila. Então, é entender... Cada um tem um perfil, isso. Exatamente, cada um tem um perfil, tem uma personalidade, cada um precisa de um cuidado, de uma atenção específica. E esse olhar humanizado é justamente isso, essa empatia, esse acolhimento, entender que a gente, igual eu falei, a gente não cuida só de crianças, né? Mas a gente acolhe toda a família. Eu achei tão legal, deu até vontade no dentista. Vai lá, Guilherme, eu te atendo. Eu vou ficar assistindo. Eu vou lá só pra assistir desenho, Disney Plus, lá da Alrede. Já teve criança que te fez rir na consulta, assim? Demais. Não, criança é bom demais. É só comédia, por isso né? eu gosto de criança. É bom demais. Não, a gente ri o tempo inteiro. Criança é muito espontânea, né? E eles são muito verdadeiros, né? Criança não mente. Então, às vezes, eu pergunto, e aí, fulano, como é que tá a escovação em casa? Tá escovando, às vezes ele tá ali concentrado assistindo a televisão ali, aí a mãe tá passando fio dental. Não, tô não. Minha mãe não tá fio dental. Choro de rir. Então, assim, essa questão de espontaneidade é muito legal e muito divertida. Passa vergonha na mãe, né? Passa vergonha, coitada da mãe. Eu gostei aqui de uma pergunta que eu separei pra te fazer, que é o seguinte: se não fosse dentista, seria o quê? Pedagoga. Cara, então. Ou não? Nossa, difícil. Longe. Eu gosto muito de criança. Pedagogia, certeza. Eu acho que... Professora. Mas agora na escola eu vejo as professoras trabalhando, eu admiro, viu? É puxado, né? Ainda mais do jeito que tá hoje, que antigamente o professor podia ser um pouco mais rígido. Hoje, qualquer coisa que fala pra uma criança, sim, você já sabe o caminho que vai, né? Mas eu acho que eu escolheria alguma coisa, claro que com criança. Não sei se pedagogia, talvez nutrição infantil. Legal, hein? Interessante. Mas a área de saúde. A área de saúde. Eu Você não se vê fora dessa área? Não me vejo fora dessa área. Mas é difícil. Eu acho que eu não me vejo fora da odontopediatria também não, Guilherme. Mas se falasse, não, você tem que escolher, eu acho que seria alguma coisa da saúde, mas sempre voltado para o público infantil. Uma dica para cuidar do sorriso e da vida ao mesmo tempo.
Acho que alimentação saudável. Alimentação saudável, né? Porque tudo que eu escutei hoje falando dessa questão de açúcar, né? Tudo que é prejudicial. Sim. Alimentos como é que fala? Cariogênicos. Cariogênicos. Sim. Né? Se a gente levar uma vida mais saudável, é melhor, não é? Com certeza. Para a saúde e para os dentes, né? Sim. E eu acho que criar também esse hábito, né? Que eu acho que falta muito, né? Esse hábito de é hora de escovar o dente. É hora de higienizar. Você vê essa dificuldade, no geral? De ter horário, momento para escovar? Principalmente quando começa ali, né? Quando começa a inserir o hábito. Quando nasce ali os primeiros dentinhos. E eu sempre oriento. Normalmente eu oriento para fazer começar, né, essa escovação no momento do banho ou no momento que a criança consegue vincular alguma outra atividade com a escovação dentária, entendeu? Então, às vezes a criança fala assim, nossa, é hora de tomar banho, então é hora de tomar banho e de escovar o dente. Então, criar essa rotina é bem importante também, mas acho que a alimentação saudável é a chave de tudo ali, né, da vida. Eu pergunto, eu respondo, é do pior que Faustão, misericórdia. E a gente tá aqui falando de atendimento. Fala um pouquinho para mim como é que as pessoas conseguem te achar nas redes sociais, conseguem agendar atendimentos, que isso é importante. Muita gente às vezes não assiste na hora, assiste o episódio depois, né? Mas faz questão de assistir. Vamos falar disso? Então, para agendamento, eu tenho um link na bio do meu Instagram, que tá lá. Você clica lá no link e já vai aparecer, acho que não sei se já cai direto no WhatsApp, se não cair, você clica lá em agendar consulta, vocês já vão falar direto com a Isabela, que é a minha secretária, que vai estar agendando a consulta para vocês. Qual que é o seu @? Laura V. Castro. Laura V. Castro. Aí você vai achar lá a doutora cirurgiã dentista, odontopediatra, que atende na clínica Odontoarte. Aí você clica lá no link e vai direto lá para as redes sociais. Direto pro WhatsApp ali, pro agendamento. E outra coisa, é importante, gente, que você seguir a doutora aí, que eu estava olhando aqui no Instagram, que ela sempre posta alguma coisa de dica, de informação. Sim. Isso é legal demais. Sim. Porque alguma coisa que você posta, né, pode ser que seja algum exemplo para o pessoal em casa, né, doutora? Sim, uma dúvida, né, que às vezes a pessoa tem ali. De vez em quando eu abro também uma caixinha de perguntas para o pessoal que quer tirar, né, alguma dúvida. Igual você falou, tem muitos mitos por aí, então quer tirar uma dúvida ali. E tô sempre tentando, né, postar algum vídeo, alguma dica, tentando movimentar aí. Muito bom. Eu queria que você... Vamos deixar mandar um abraço primeiro, né? Quero mandar um abraço para quem está assistindo. Eu acho que a sua mãe, a fã número 1, vai estar assistindo. Com certeza. O Vitor deve ser o fã número 2, mas aí tem a família inteira que você quer mandar um abraço. Eu falo, Vitor, não fica com ciúme, não. Mas a mãe primeiro. Então, eu vou mandar um beijo para toda a minha família que está aí me assistindo, meus fãs número 1, né, Guilherme? Essa família tem que ser fã, né? Tem que ser fã, Dá um beijo para todo mundo, agradecer todo mundo que está assistindo também e falar que eu estou à disposição, tá? Para atender, para agendar as consultas? Para atender, para agendar, se quiser me às vezes chamar. Tem uma dúvida, por exemplo, para avaliar. Vai lá avaliar, né, doutora? Marca a consulta para avaliação. Sim. Isso é importante. Muito importante. Se tiver alguma dúvida também, se não, porventura não quiser ali fazer o agendamento, quiser me mandar alguma pergunta ali no direct também, eu estou à disposição para atender, para ajudar e estar aí com vocês na conscientização da higienização bucal das crianças. Gente, não esquece de colocar esses meninos hoje, depois que acabar esse podcast, vai escovar esse dente. Escovar o dente, isso mesmo. Não é? Outra coisa que eu ia perguntar, que eu esqueci, quase o fio dental, né? A gente falou de escovar. E que hora que começa a passar o fio dental? Eu tô indo pro fim, tô voltando, vai. O fio dental, ele tem que ser inserido na rotina de higienização a partir do momento que surge um dente do lado do outro. Ah, é? Então, a hora que já surge ali o segundo dentinho, a gente já começa a inserir o fio dental na rotina de higienização bucal. Tem que ser diário também? Diariamente. Toda vez que escova ou uma vez por dia? Uma vez por dia já é o suficiente. Principalmente com cuidado para não machucar a gengiva, né? Com cuidado para não machucar a gengiva. E é legal que nessas consultas a gente faz toda essa orientação, né? Da forma de escovar, da forma de passar o fio dental. Entendido. Qual que é o recado que a senhora quer deixar para o pessoal que está acompanhando a gente? Quero agradecer, primeiramente, a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Dizer que foi um prazer. Obrigada de novo pelo convite, Guilherme. Eu imaginei que ia ser tão bom. Foi tão bom. Foi demais. A gente nem deu tempo passar, né? E dizer, né? Me colocar de novo à disposição. Estou à disposição para atender vocês, os pequenos. E estou por aí, né? Nas redes sociais. Meu @ é Laura V. Castro.
E estou sempre à disposição. Muito obrigado. Deus te Obrigada. abençoe. Continue Amém. abençoando, né? Amém. Protegendo aí. Muito sucesso nessa sua Amém. jornada. Que seja de muito cuidado. Acho que você falava muito dessa questão de humanização, mas do jeito que você atende, a gente vê seu olho brilhar, porque é transbordar amor, né? Porque você precisa ter amor. Isso é empatia, né? O amor é empatia. Então, quando a gente ama o que a gente faz, a gente transborda na vida das pessoas. Com certeza. E eu quero te agradecer por esse transbordar aqui, porque a gente sempre vem com um pote cheio, né? E aí transborda um pouquinho de conhecimento. Acho que tem muita gente que às vezes até é profissional mesmo, assistindo, que inspira na história de um de outro. Então, obrigado por isso, por esse momento. Obrigada a você, eu que agradeço, foi ótimo. Depois a gente volta mais, tá? Combinado. Vou levar os meninos lá pra cuidar dos dentes. Vai mesmo. Depois você me atender. Duro que não vai caber naquela cadeira de dentista no corpo. Gente, obrigado pelo carinho. Deus abençoe todo mundo. A gente volta amanhã. Amanhã são 2 advogadas, é isso, Igor? Se eu não estiver errado, nós vamos falar com 2 advogadas amanhã. Semana muito cheia de muitas entrevistas, conhecendo muita gente, trazendo histórias legais aqui. E a gente sempre de portas abertas para receber você. Um beijo no seu coração. Aproveita para seguir, curtir e compartilhar o canal Só Prosa Boa no YouTube. Tchau. Tchau.